Queridos irmãos, muito boa noite. Vamos iniciar a nossa reunião hoje, sexta-feira, Centro Espírita Friburguense, com dois irmãos fazendo a palestra, Washington e Valéria. Vamos começar fazendo a nossa prece e em seguida passar para que eles iniciem os trabalhos. Querido Jesus, mais uma vez aqui estamos para estudarmos as leis de Deus a partir dos entendimentos que nos trouxeram os Espíritos e estão consolidados na doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Que os bons Espíritos continuem aqui conosco, nos inspirando, nos intuindo, aos que vão falar e a nós todos que vamos aprender, para que possamos captar bastantes reflexões para o nosso melhor entendimento, a nossa melhor compreensão a respeito da vida e os seus aparentes problemas, que na realidade formam o trânsito das nossas existências aqui no planeta Terra. Muito obrigado pela oportunidade e que em nome de Deus nós possamos dar início à reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bem, queridos, e com vocês, sem mais delongas, Washington Rodrigues. Boa noite a todos. Mais uma oportunidade que estamos para desenvolver o nosso estudo, o nosso conhecimento nessa noite de hoje, nessa sexta-feira, que está calorada, com calor, mas está muito bom para nós que cada vez mais precisamos entender e compreender a vida em todos os aspectos, em todas as diferenças, sejam elas climáticas, sejam elas de inteligência, sejam elas de sentimento. E nosso tema de hoje, que será abordado, irá nos tornar e nos levar para um entendimento mais aprofundado do Evangelho segundo o Espiritismo, de assuntos importantíssimos para o nosso entendimento e conhecimento perante a vida, perante o mundo, perante Deus. E tem uma frase, uma expressão que diz assim: a distância maior que existe é entre o coração e o cérebro. E é interessante essa expressão, né? Se não é a maior distância, é uma das maiores distâncias. Mas essa distância também ela é relativa a cada um de nós. Porque a cada um de nós, de acordo com o nosso passo, com o nosso objetivo, com a nossa intenção e com o nosso aperfeiçoar em cada oportunidade, irá cada vez mais fazer com que as distâncias não fiquem tão longas ou não fiquem tão curtas. E essa distância do cérebro ao coração é muito mais do que o nosso corpo físico, que de alguns centímetros nós vencemos, nós chegamos e mapeamos do coração ao cérebro, mas é mais profundo. É algo que transcende ao nosso corpo físico e vem de encontro à nossa espiritualidade, ao nosso desenvolvimento, ao nosso aprimoramento. O coração, como sabemos, não é somente uma bomba a bombear o sangue e irrigar todo o nosso organismo. Mas, além de tudo, mais do que isso, até na ciência antiga já havia isso, é um local onde está a base, segundo a ciência antiga, a base da espiritualidade, a base da afeição, a base do afeto, do carinho, do amor. E vemos, por outro lado, a mente, o cérebro, pensar. O pensar como um fluxo que temos, constantemente estamos pensando, 24 horas, ininterruptamente, estamos pensando, estamos irradiando coisas, pensamentos, que internamente ele irradia para o nosso organismo, para as nossas células, e também externamente para o nosso meio físico. E esse meio físico e também o meio espiritual. Ou seja, constantemente estamos irradiando para dentro de nós e para fora de nós os pensamentos. Essa energia que está vibrando constantemente. E essas vibrações, elas interferem, elas mexem, elas se intensificam de acordo com o que estamos pensando. E a qualidade desse pensamento, dessas ideias, ela varia. E essa variação que ela vai projetando, nós nos sentimos bem, nos sentimos mal, sentimos tranquilo, em paz, sentimos estressado, sentimos meio avoado, meio fora de foco, fora de centro. E esse sentimento está constantemente conosco, porque estamos sempre pensando, e pensando em coisas variadas. Muitas das vezes, estamos pensando em uma coisa, estamos pensando em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Mas não é que estamos pensando 3 coisas ao mesmo tempo, é que o fluxo de pensamento é tão rápido, que nós pulamos de uma situação, de um fato para outro, mais rápido, e voltamos rapidamente, e parece que está ao mesmo tempo. Mas só que isso, pela nossa falta de concentração, de equilíbrio, faz com que não percebamos fatos nesses pensamentos, fatos que eles ocorram, fatos que eles possam vir a propagar em nosso organismo, em nosso meio físico.
no estado emocional, no estado físico, que possamos abstrair desses pensamentos, desse fluxo constante de energia, porque o pensamento é uma energia. Por incrível que pareça, ela atinge o nosso íntimo, mas também fora de nós. E cada vez que nós vamos estudando, entendendo pela ciência e pela fé, vamos entendendo como esse pensamento, como essa energia, ela se irradia, como ela tem um efeito. E à medida que nós vamos nos convencendo, entendendo desse efeito, mais ela se torna poderosa, porque iremos cada vez mais canalizá-la, adequá-la, equilibrá-la, usá-la na medida cada vez mais constante e certa nos momentos, seja nos momentos felizes ou nos momentos tristes. E o elemento-chave para lidarmos com esse fluxo, lidarmos com os pensamentos, lidarmos com o sentimento, é termos o quê? Uma reflexão. Ou seja, dar uma volta em torno de nós mesmos, ou aquele conhecer a si mesmo, né? Dar uma volta e refletir sobre os nossos pensamentos, o que estamos pensando, como estamos pensando, o que esses pensamentos que estamos tendo vai nos levar e como podemos modular, transformar esses pensamentos em algo que seja proveitoso para nós. E o tema do Evangelho de hoje, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E vamos agora dividir esse tema, esse chamamento, esse sermão do Mestre, em duas partes. Primeiro vamos falar, bem-aventurados os puros de coração. Depois falaremos da segunda parte, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração é toda a transformação necessária que devemos galgar para que possamos não só compreender as coisas, entendê-las, mas vivenciá-las. Porque constantemente estamos o quê? Estamos pensando, estamos sentindo e agimos. Estamos pensando, estamos sentindo e agindo. Mas na medida que nós pensamos, como pensamos, o nosso sentir vai ser diferente. O nosso sentir vai acompanhar esse pensamento. Se estamos pensando em boas coisas, o nosso sentimento será bom, irá acompanhar. Mas se estamos pensando em coisas que não são tão boas, ou que não são boas realmente, o nosso sentimento, o nosso coração também irá acompanhar. E o agir vai ser proporcional a esses dois elementos. Então é importante nós interagirmos com esses elementos de maneira proveitosa para que possamos realmente procurar pureza. E essa pureza não está fora de nós, mas deva ser trabalhada dentro de nós para que ela possa aparecer. E esse trabalho é constante. E esse trabalho, ele passa pela evolução. E essa evolução requer de nós o quê? Uma renovação, requer de nós uma inovação. E essa inovação requer de nós o quê? A gente começar a caminhar, para que essa distância não fique estática e longa, grande, inimaginável conseguir transportar. Mas sim que possamos dar o primeiro passo. E quando damos o primeiro passo, primeiro nós estamos com o pé firme no chão, do que nós conhecemos, do que nós entendemos. Mas estamos com a outra perna já se jogando, se lançando para o desconhecido, mas com a firmeza da base, do entendimento que temos para conseguirmos caminhar com segurança, com entendimento. Mesmo que os passos possam ser fracos no início, mas nosso objetivo, a nossa convicção e a nossa firmeza do que eu sei isso é um fato, isso é real, e eu levar isso para frente e ir comparando, e pensando e refletindo sobre isso, os nossos passos ficarão cada vez mais fortes, o nosso caminho ficará cada vez mais seguro para o entendimento, para que possamos vivenciar as dificuldades, mas pensando, sentindo e agindo com coerência no bom senso, com coerência nos ensinamentos do Mestre Jesus, que aqui veio há muito tempo e há muito tempo estamos desenvolvendo esse aprendizado. E estamos caminhando, estamos evoluindo. Se ainda não estamos agindo, mas já começamos a pensar. E se já começamos a pensar, estamos começando a sentir. E pensando e sentindo, e pondo isso em prática, agindo, estaremos o quê? Diminuindo essa distância. E essa distância vai ser diminuída, ela vai ser maior ou menor, dependendo de cada um de nós. E todos nós estamos para evoluir, estamos para transformar. E essa transformação requer o coração puro. E o coração puro requer uma evolução, requer conhecimento, requer aprendizado, requer simplicidade e requer saber que não sabemos tudo. Mas o pouco que sabemos nos mostra que existe muita coisa além da nossa visão, que ainda é turva, que ainda não compreende ainda os fatos que lá se encontram, mas já sente, já vê em seus efeitos na natureza, seus efeitos nas relações humanas, que existe algo de bom, que existe algo proveitoso e algo a ser realmente conquistado.
com trabalho, com suor, com determinação, com perseverança. E a perseverança, nós sabemos que é algo importantíssimo para conquistarmos alguma coisa. Nós observamos isso no nosso mundo, no esporte. No esporte não basta só ter talento, tem que ter o talento, tem que ter a perseverança, tem que ter a vontade e a garra, para que possa realmente alcançar os objetivos e triunfar. E esse trabalho é constante, e essa pureza de coração que o Mestre Jesus fala, é esse lapidar nosso. Nós, como fosse uma massa bruta, se lapidando, trabalhando, aparando as arestas, para cada vez mais o nosso convívio conosco e com o próximo seja menos áspero, seja mais uma parceria, uma harmonia para cada um desenvolver, aprender e crescer. Porque, como vemos, nós não estamos sozinhos nesse planeta Terra. Assim como o planeta Terra também não está sozinho nesse universo. Mas precisamos o quê? Nos organizar, nos ordenar com o nosso pensamento e com o sentimento para que ele possa fluir com harmonia. E em alguns estudos vemos que o coração, apesar do pensamento influir no coração, o coração também influi também no pensamento, porque à medida que nós pensamos, o coração sente e esse sentir vai gerar reações e as reações desse coração, ou seja, o aceleramento do batimento cardíaco e outros efeitos vão repercutir em nosso cérebro e nossa forma de pensar também irá modificar. Muitas vezes, quando ficamos acelerados o nosso batimento, nós não começamos a raciocinar direito, nós ficamos meio estabanados, meio afobados, ou quando estamos estressados, o nosso coração pega um ritmo diferente e isso vai interferir no nosso modo de pensar, no nosso modo de ver, de sentir e de tomar decisões, de agir. Então vemos como existe uma interação. E nessa interação nós vemos que existe uma distância entre um e outro, mas se o outro também se aproximar, as distâncias vão se diminuindo. Mas precisamos dar o passo, e nesse passo dar uma constância. E essa constância é que é de nós perseverança, porque não é fácil, não é simples, porque se nós estamos inovando, automaticamente o desconhecido irá nos apresentar e teremos que ter reações para esse desconhecido. Mas existem algumas ferramentas ou existem alguns atributos importantíssimos para isso, que é manter a humildade e a simplicidade. Porque a humildade e a simplicidade, quando se tem perseverança e garra, nós conseguimos crescer, nós conseguimos avançar e nós conseguimos alcançar situações que antes, em um ponto anterior, eu não vou conseguir passar por essa situação, eu não vou conseguir passar por essa prova, eu não vou conseguir passar por essa expiação, mas à medida que vamos desenvolvendo, nós vamos nos capacitando melhor, nós vamos abrindo cada vez mais canais e percebendo as coisas, porque a gente está procurando estar num nível mais equilibrado, seja no nível mental, seja no nível do sentimento, porque à medida que nós vamos equilibrando, melhor a nossa percepção das coisas, melhor a nossa percepção da oportunidade. E para a gente perceber a oportunidade, nós temos que estar preparados, nós temos que estar alertas para essa oportunidade.